E no último giro de notícias da semana, a gente fala sobre a tragédia que chocou o país. Uma embarcação naufraga e deixa pelo menos 14 mortos e 26 pessoas desaparecidas. A embarcação fazia a travessia entre a Ilha do Marajó e Belém. Uma lancha carregada de passageiros, incluindo crianças e idosos, naufragou na manhã desta quinta-feira. Bombeiros realizam buscas com embarcações e mergulhadores para encontrar pessoas desaparecidas na água. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o naufrágio ocorreu próximo à Praia da Saudade, na ilha de Cotijuba. Segundo moradores, corpos de pessoas que se afogaram chegaram a uma das praias da ilha e também foram retirados da água por moradores. As autoridades não confirmaram até o início da tarde de quinta-feira quantas pessoas estavam no barco, quantos desaparecidos e quantas mortes. A possível causa do naufrágio também não foi informada. A Secretaria de Saúde de Belém está prestando atendimento aos resgatados. Vídeos que circulam em redes sociais mostram relatos de algumas pessoas resgatadas, dizendo que a embarcação afundou totalmente com as pessoas dentro. A hélice parou no meio da baía e o comandante alertou para ninguém se desesperar. Mas a lancha começou a afundar do nada e as pessoas começaram a pular da lancha. Tinha muito idoso e criança, relatou um dos passageiros após se salvar. Segundo moradores da região do Cotijuba, por volta das 11h30 ainda havia passageiros à deriva. Moradores da região fizeram postagens em redes sociais pedindo ajuda às pessoas que tinham embarcações para ajudar no resgate dos passageiros. Em Penalva, homem de 38 anos saca arma e se mata na frente da namorada. Um caso chocou os moradores de Penalva durante esta semana. Um homem de 38 anos sacou uma arma e se matou na frente da namorada após dizer que era uma prova de amor e lembrar de um irmão que morreu anos atrás no mesmo dia. O caso foi registrado pela polícia no povoado São Joaquim, a 5 quilômetros da sede. Um homem de iniciais JASR, conhecido popularmente como Zeca, que era filho de um fazendeiro. Segundo colheu a polícia, com familiares, o homem estava bêbado e teria se queixado à namorada de que teria completado 7 anos da morte de um irmão, que ainda, segundo a polícia, a vítima afirmou que nunca tinha superado. Após a namorada lhe aconselhar, ele teria sacado uma arma e atirou na sua própria cabeça, vindo a óbito no local. A guarnição de serviço foi acionada, colheu as informações e ligou para o hospital municipal para que fossem remover o corpo. No local foram apreendidos a pistola Taurus com 8 munições e outros pertences da vítima. Homem tenta passar a mão em partes íntimas de garota de 13 anos e acaba preso. A Polícia Civil, através da Delegacia da Polícia de Arari, apreendeu um homem suspeito do crime de estupro de vulnerável. A prisão do suspeito foi por conta de um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Arari. Segundo foi apurado durante as investigações, no início do mês de março deste ano, o suspeito abordou uma adolescente de 13 anos e, com bastante violência, tentou passar a mão em suas partes íntimas. Fato que não se consumou apenas em razão da intervenção de pessoas que estavam próximas. De acordo com informações, o suspeito já é bastante conhecido pela prática de crimes contra a dignidade sexual no povoado Bamburral, zona rural de Arari, sendo que já foi preso no ano de 2019 em virtude de ter abusado sexualmente de 2 crianças, ambas com 10 anos. Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado à unidade prisional de Viana, onde deve permanecer à disposição da Justiça. Justiça manda soltar torcedor do Flamengo que foi preso por assédio a repórter. A Justiça do Rio mandou soltar Marcelo Benevides Silva, o torcedor do Flamengo que foi preso por assédio à repórter Jéssica Dias, antes da partida desta quarta-feira no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. A decisão é desta quinta-feira. Marcelo, que tinha ido ao estádio com o filho, foi preso em flagrante. Ele foi transferido no final da manhã para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio. Em sua decisão, o juiz Marcelo Rubioli determina a proibição da saída do estado sem autorização judicial, proibição de contato com vítima e testemunhas, exceto se parentes, e proibição de presença em jogos do Flamengo enquanto perdurar o processo. Jéssica acompanhava a chegada da torcida do lado de fora do estádio e estava falando ao vivo no canal quando o homem, sem autorização, deu um beijo em seu rosto. A equipe que acompanhava a Jéssica conseguiu assegurar o assediador e pediu para que os PMs levassem ele para a delegacia. Uma audiência de custódia foi realizada ainda na quarta-feira com o juizado especial criminal e a prisão dele havia sido decretada. Rainha Elizabeth II, a monarca britânica mais longeva da história, morre aos 96 anos. A mais longeva monarca britânica da história, que passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone pop.
A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real. A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã, informou a Casa Real Britânica no Twitter. Com a morte de Elizabeth, seu filho mais velho, agora rei Charles, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países que têm o monarca britânico como chefe de Estado, como Austrália e Canadá. Segundo os ritos oficiais, o sucessor no trono tinha algumas opções na escolha do nome que iria adotar, mas acabou seguindo o caminho tradicional e manteve o título de Rei Charles III. Em seu primeiro comunicado oficial como rei, Charles III disse: "A morte da minha amada mãe, Sua Majestade a Rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família." Os 4 filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia quando foi anunciado que a monarca estava sob supervisão médica. Neto da rainha Elizabeth II, o príncipe William também foi até o castelo de Balmoral na tarde desta quinta-feira, quando veio a notícia da morte. Elizabeth tornou-se rainha aos 25 anos de idade, em 1952, após a morte do pai, o rei George VI, e foi coroada no ano seguinte. Embora chefe de Estado, a monarca teve um papel mais formal e cerimonial, neutra de assuntos políticos. Ela que colecionava admiradores ao redor de todo o mundo, sem dúvida, uma grande perda. O nosso giro de notícias fica por aqui e a gente se encontra no programa de segunda-feira.